Bom dia, que Deus abençoe você nesta terça-feira. Hoje mais um Despertar com Deus e como toda terça-feira é dia de nossa entrevista. E eu estou acompanhado nesta manhã do meu amigo Pastor Paulo. Bom dia, Pastor Paulo. Bom dia, Pastor João Emílio. Bom dia a você que nos assiste. Hoje, terça-feira, é um dia muito especial. Estamos recebendo hoje uma pessoa que será entrevistada, um homem de Deus, um pastor. Eu tenho certeza que você que nos acompanha nesta manhã vai ser muito abençoado com aquilo que o nosso pastor Fábio Pegas, que é nosso missionário na Itália, vai estar compartilhando conosco nesta manhã. Muito bem. Pastor Fábio, conte-nos um pouco a respeito da sua experiência. O irmão está na Itália como missionário dos batistas brasileiros há quanto tempo? Eu estou na Itália como missionário dos batistas brasileiros há 12 anos, diretamente, mas indiretamente eu trabalho com o povo italiano já há 16 anos, porque desde o meu primeiro ano do seminário, estudei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na Tijuca, desde o meu primeiro ano eu pude dedicar as minhas férias para servir ao Senhor ali naquele país. Então, os 4 anos de seminário, mais 12 anos como missionário efetivo, estou chegando aí a 16 anos trabalhando, servindo ao Senhor ali na Itália. Agora, uma pergunta. Como é que surgiu essa paixão pelos italianos? Pastor, essa paixão pelos italianos está no sangue. A minha família é italiana, de imigrantes aqui no Brasil, e desde pequeno eu orava pela Itália. Na minha adolescência, passei a minha adolescência orando pela Itália, e quando Deus me vocacionou, me chamou para a obra missionária, eu não tinha dúvidas de que Ele me queria ali naquele país. Então, quando eu me inscrevi no curso de teologia no seminário, no primeiro ano eu procurei a Junta de Missões Mundiais e eu falei sobre o desejo no meu coração de servir ao Senhor, de ganhar as almas dos italianos para Jesus, e Deus abençoou, tem abençoado ao longo desses 16 anos para a glória dele. Então é algo antigo, está no sangue. Pastor Fábio, o irmão está em Mantova. Nesse tempo, qual tem sido, então, o principal desafio que você vem encontrando lá, pastoreando italianos e também brasileiros, pessoas de outras nacionalidades? Qual tem sido o principal desafio para um pastor brasileiro atuar na Itália? A Itália, como todo país europeu, é muito aversa ao Evangelho. Nós estamos vivendo um secularismo muito grande na Itália. A Itália, como todo país europeu, nós costumamos dizer que a Europa, em um modo geral, está vivendo pós-cristianismo. A igreja na Europa, a denominação cristã não tem crescido, tem decrescido a cada dia. Então é muito difícil apresentar Jesus num contexto como este, mas Deus tem nos dado graça e a nossa igreja tem crescido muito, tem feito a diferença. É já mãe de outras 3 igrejas, nós temos mais uma congregação, estamos orando para que se torne igreja num tempo mais breve possível. E nós, quando chegamos ali, nós nos colocamos realmente na presença de Deus para fazer a diferença. E não foi por causa da nossa capacidade, por causa da nossa formação, foi Deus realmente que decidiu de agir através da nossa vida, e hoje, para a glória dele, nós podemos ver vários italianos se prostrando diante do Senhor e reconhecendo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da vida deles. E o nosso coração é muito grato a Deus por isto. E a sua igreja na Itália, pastor Fábio, é uma igreja considerada grande para os padrões europeus. Ao contrário de uma igreja grande no Brasil, com 6, 7, 10, 15 mil membros, como é que é a sua igreja na Itália, uma igreja evangélica, nesse contexto de secularismo, de distanciamento do evangelho? Como é que é essa experiência de pastorear uma igreja grande para os padrões europeus? Na verdade, uma igreja com 30, 40 membros na Itália já é uma igreja muito grande. Uma igreja como a nossa, com 200 membros, é uma mega igreja para os padrões italianos. É já uma das maiores igrejas batistas do país. A nossa igreja é uma igreja que tem uma base italiana, já são quase metade da igreja são italianos e a outra metade são de irmãos de mais de 10 nacionalidades diferentes. O nosso trabalho é focado na evangelização dos italianos, mas nós não podemos evangelizar somente os italianos, porque a Europa hoje,
a Europa hoje é multiétnica. Nós temos pessoas de quase todos os países do mundo que vivem ali na Europa, que trabalham ali na Europa. E ao longo desses 12 anos, Deus tem me dado o privilégio de evangelizar pessoas de todos os continentes, de praticamente todos os continentes. E quando eu era adolescente, eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Senhor, que o Senhor me deu o privilégio de evangelizar as nações. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho esse privilégio, porque todos os domingos na igreja, Deus me dá o privilégio de falar às nações, porque nós temos ali na igreja representatividade de mais de 10 nacionalidades diferentes, e isto para a glória de Deus. E nós temos tido experiências muito interessantes com evangelizar irmãos, evangelizar pessoas de diferentes nacionalidades ali na Itália. Deus tem nos dado experiências muito interessantes, porque essas pessoas se convertem em nossa igreja, são batizadas em nossa igreja, voltam para os países de origem, tem feito a diferença ali aonde eles têm chegado. Nós não temos mais a dimensão da semente que foi plantada, nós não temos mais a dimensão de onde isso tem chegado. As notícias chegam e o nosso coração realmente se alegra por causa disso. Pastor Fábio, com relação às dificuldades para a evangelização na Itália, quais as dificuldades que o irmão destacaria? É muito difícil na Itália a evangelização em praça pública. Você precisa pedir permissão da prefeitura e nem sempre eles te dão a permissão para você fazer um culto ao ar livre. Dificilmente um italiano ele vai pegar um folheto que você distribui na rua e, dependendo de alguns locais, a polícia pode chegar perto de você e pedir se você tem permissão para estar distribuindo aquele folheto, aquele panfleto. A nossa estratégia ao longo desses quase 16 anos trabalhando com italianos e de 12 anos estando ali no país, a nossa maior estratégia tem sido o relacionamento. Nós temos orado todos os dias quando nós saímos de casa, nós oramos a Deus para que Deus nos apresente pessoas que estão com sede do Evangelho, que estão abertas à palavra. Então, eu costumo dizer que aqui no Brasil, por exemplo, a nossa pesca é com rede. Nós lançamos a rede e nós pescamos muitos peixes e às vezes nós não sabemos nem como trabalhar com todas essas pessoas. Na Itália a estratégia é diferente. A estratégia é através de relacionamentos e a pesca não é com rede, é com anzol. Nós temos que estar na dependência do Espírito Santo, pedimos a Deus que nos apresente pessoas e quando Deus nos apresenta algumas pessoas sedentas do Evangelho, nós temos que pedir ao Senhor estratégias para chegar ao coração dessas pessoas e Deus nos dá estratégias. E nós costumamos dizer que a pesca na Itália é com a vara de pescar, é com anzol e a estratégia é a isca. Então nós colocamos a isca no anzol, lançamos a isca e estamos ali às vezes semanas, meses e até mesmo um ano inteiro esperando, né, que uma pessoa se converta. E quando essa pessoa se converte, nós nos dedicamos de corpo e alma para que ela seja bem discipulada. E algo que nós temos visto de extraordinário é que quando o italiano se converte, ele se converte para valer e isto para a glória de Deus. Agora, Deus tem abençoado de uma maneira maravilhosa, não é? Esse ano mesmo vocês tiveram alguns batismos. Há muitas igrejas na Europa que passam 1, 2, 3 anos e não batizam ninguém. Esse ano vocês já batizaram quantos? De janeiro para cá, a nossa igreja já batizou mais de 15 pessoas. De 15 a 20 pessoas, não me lembro bem do número exato, mas a nossa igreja já batizou de janeiro para cá de 15 a 20 pessoas. E algo que nós temos visto, pastor, é que por conta da crise econômica que se abateu contra o continente europeu e também contra a Itália, nós temos visto que muitos italianos têm se aproximado da igreja por conta da crise econômica. E nós estamos discipulando na nossa igreja quase 40 pessoas e a maior parte são de italianos que estão estudando a palavra em vista de se tornarem membros da igreja. Que bênção, que maravilha de entrevista. Hoje estamos conversando, eu, o pastor João Emílio, com o pastor Fábio Pegas, que é missionário dos batistas brasileiros na cidade de Mantova, na Itália. E você que assiste o nosso programa, quero convidar você para continuar conosco. Iremos para um breve intervalo e voltaremos já já. Deus te abençoe.
Brasil produz cerca de 180 mil toneladas de lixo todos os dias. O aumento da população, o uso inadequado de materiais, a geração de resíduos orgânicos, além do descarte incorreto, são uma preocupação de todos. Elimine seu lixo corretamente, não jogue lixo nas ruas, não faça queima, invista na reciclagem. Atitudes como essas são positivas para todos. É isso aí, nós voltamos com a nossa entrevista com o nosso missionário, pastor Fábio Pegas Pisa, que serve ao Senhor na Itália já há cerca de 16 anos, contando o período em que ele visitava a Itália antes de ser nosso missionário efetivo. E eu queria lhe fazer uma pergunta, pastor Fábio, por que esse amor e por que a cidade de Mantova? A Mantova, para mim, é uma cidade muito especial. Eu me lembro que quando Deus me chamou para a Itália e eu comecei a estudar no Seminário do Sul, eu fui até a Junta de Missões Mundiais colher informação sobre o campo. E eles me deram, além de jornal, revista, em relação ao missionário que já estava na época lá, o pastor Manuel Florencio, eles me deram também uma carta do PAN do missionário pastor Manuel Florencio, que tinha saído da Albânia, estava chegando na Itália e já estava com alguns contatos ali naquele país. E eu peguei aquela carta e eu li a carta do pastor e eu me deparei com uma frase que estava escrito assim: a cidade de Mantova, a 100 quilômetros de Ferrara, está clamando por um pastor. Pastores, eu confesso que naquele momento eu chorei diante de Deus, chorei diante do pastor que estava ali, porque a cidade de Mantova é a cidade onde o meu avô nasceu. Meu avô e a minha família deixou essa cidade tão querida para vir para o Brasil. Meu pai nasceu aqui, eu nasci aqui, e agora eu tinha a convicção de que Deus queria me levar não só para a Itália, mas especificamente para a cidade de Mantova. E quando eu cheguei ali, eu cheguei com o corpo, cheguei com a alma, eu cheguei realmente decidido em fazer algo para transformar a realidade daquela cidade. Na época, nós organizamos juntamente com o pastor Manuel Florencio uma igreja com cerca de 17 membros, todos brasileiros, e o nosso trabalho partiu através dessa igreja. Agora, por que Mantova? Mantova é uma cidade muito particular. Mantova é uma das cidades mais antigas da Itália. Mantova tem 3.000 anos de existência, uma cidade que foi fundada pelo povo etrusco 3.000 anos atrás. E interessante que conta a história da cidade, que o fundador da cidade, que era um bruxo, ele deu o nome da cidade é o nome de uma divindade etrusca infernal, Mantus. Então a cidade ela foi fundada por um bruxo, ela foi consagrada a uma divindade infernal da religião etrusca, uma cidade que tem 3.000 anos de história, passou por 2.000 anos de cristianismo, e quando nós chegamos ali, a realidade evangélica era de quase 0% da população, e nós nos sentimos realmente desafiados pelo Senhor em começar algo ali, e Deus nos abençoou. Agora, pastor Fábio, vocês estão construindo um templo lá. É o primeiro templo da cidade, depois de tantos anos da existência da cidade? Isso mesmo, 3.000 anos de existência. Passou por 2.000 anos de cristianismo. E nós fomos desafiados pelo Senhor, e eu me lembro que era o sonho do pastor Valdomiro Timichak para a Itália, era a construção e a inauguração desse templo, coroar o trabalho missionário ali na Itália com esse templo. Nós estamos levantando, não obstante 3.000 anos de história, 2.000 anos de cristianismo, nós estamos levantando o primeiro templo evangélico batista da história da cidade de Mantova, e não só Templo Evangélico Batista, o primeiro templo evangélico da história da cidade de Mantova. Nós compramos um terreno, Deus nos abençoou grandemente, compramos um terreno de 4.200 metros quadrados, conseguimos um empréstimo para que nós pudéssemos construir o templo, mas com a crise que se abateu contra o continente europeu e mais especificamente contra a Itália, nós perdemos esse empréstimo. Nós ficamos somente com cerca de 30% a 40% desse empréstimo, um templo que já tínhamos começado já a levantá-lo, ficamos com uma certa dívida, aí a Junta de Missões Mundiais abraçou o nosso projeto.
Hoje a Junta de Missões Mundiais tem esse projeto, um templo para a igreja de Mantova. Nós temos rodado o Brasil, temos levantado pessoas que têm orado, intercedido por nós, e nós temos levantado pessoas também que têm se sentido tocadas pelo Espírito Santo de Deus para nos ajudar a levantar aquele templo ali naquele local. Irmãos, Mantova é uma cidade estratégica que se encontra no centro do norte italiano. Outras religiões já colocaram os olhares em Mantova. Para os irmãos terem uma ideia, as Testemunhas de Jeová construíram em tempo recorde um Centro Nacional das Testemunhas de Jeová em Mantova para 15 mil pessoas. E eles chegaram depois de nós. Os islâmicos, eles levantaram um galpão, porque eles não podem construir mesquitas, porque é proibido por lei, mas eles levantaram um galpão para centenas de pessoas e eles chegaram depois de nós. Nós começamos a nossa construção há mais ou menos 5 anos atrás, estamos caminhando e nós temos certeza que nós também estaremos ali demarcando o território, o povo de Deus presente em Mantova e a partir de Mantova ganhar outras cidades. Amém. A nossa igreja tem uma visão. A visão de plantar igrejas na Itália. Já são 3 igrejas plantadas. Uma igreja plantada na cidade de Brescia, pastoreada hoje pelo pastor Luiz Moreira, missionário da Junta. Uma igreja plantada na cidade de Milão, hoje pastoreada pelo pastor Edilberto Júnior Busto, que está indo pastorear, assumiu o pastoreado da igreja, ele é aqui do Rio de Janeiro. A igreja plantou uma filha também na cidade de Florença, hoje pastoreada pelo pastor Davidson Ferreira, e nós estamos com o desafio de levar a nossa congregação da cidade de Reggio Emília a um tempo brevíssimo se tornar também igreja. E serão nesses 12 anos, aí 16 anos total do nosso trabalho, já serão 5 igrejas organizadas para a glória de Deus, e o nosso desafio é uma igreja para cada grande cidade italiana. Os irmãos estejam conosco, orando, confiando no nosso trabalho, porque nós estamos lá. Os irmãos segurem as cordas aqui, nós estamos lá e com certeza, a próxima vez que viermos ao Brasil, o relatório será muito mais abençoado para a glória de Deus. Amém. Você que assiste essa entrevista está percebendo a paixão, como o pastor Fábio fala, uma paixão legítima de um italiano, né, Fábio? Amém. Aquela coisa que brota lá de dentro. Quando eu assisti uma pregação do pastor Fábio, coisa de 2 anos em nossa igreja, eu percebi esse amor que você fala da Itália, dos italianos. Eu comentei até com o pastor Wander. Pastor Fábio é o mais italiano dos brasileiros. Interessante é a sua adaptação à cultura italiana, que é uma confirmação do seu chamado. Fale um pouco dessa alegria, deste prazer de estar servindo a Deus num lugar para onde você foi realmente chamado pelo Senhor. Mas pastor Paulo, ele vai falar logo depois do intervalo. O Brasil produz cerca de 180 mil toneladas de lixo todos os dias. O aumento da população, o uso inadequado de materiais, a geração de resíduos orgânicos, além do descarte incorreto, são uma preocupação de todos. Elimine seu lixo corretamente, não jogue lixo nas ruas, não faça queima, invista na reciclagem. Atitudes como essas são positivas para todos. Estamos de volta nesse último bloco do programa Despertar com Deus e hoje entrevistando o pastor Fábio Pegas, nosso missionário na Itália, na cidade de Mantova. Pastor Fábio, eu perguntei no último bloco a questão da sua adaptação à cultura italiana, de que é uma confirmação do seu chamado. Como é, então, estar no centro da vontade de Deus, sabendo que você está no lugar para onde foi chamado? Pastor, é algo espiritual. Eu sempre tive a convicção de que eu deveria trabalhar ali na Itália e essa convicção foi confirmada com a cidade de Mantova. Esse sangue italiano
corre nas minhas veias. Eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil, mas a Itália é uma pátria que me adotou. Desde que eu cheguei ali, eu procurei aprender bem a língua, eu procurei aprender bem a cultura, eu aprendi a comer o que eles comem, frequentar onde eles frequentam, e isso tem me ajudado muito, porque quando você se identifica com o povo, quando você se mostra acessível ao povo, quando você se mostra alguém interessado pelo povo, aí não tem como o povo não se aproximar, né? E o povo italiano é um povo muito amoroso, é um povo muito feliz, festeiro, e quando ele encontra alguém que realmente se interessa por ele, ele tem aberto o coração, aberto a casa dele, e nós temos visto realmente milagres de Deus acontecer a partir disso. Então são minhas duas paixões, o meu Brasil e a minha Itália. E fala uma coisa também importante, você hoje está na Itália, casado, já com uma filha. Quando você foi para a Itália, você foi solteiro. Como é que aconteceu esse casamento e hoje você está acompanhado da sua esposa? Como é que está esse... Isso, a minha esposa e a minha filha são dois presentes que Deus me deu. Na verdade, eu pastoreei quase 10 anos solteiro ali na cidade de Mantova, plantando igrejas. Os pais da minha esposa, da Natália, são membros da minha igreja. A Natália é do Recife, ela trabalhava no Banco do Brasil, estudava Direito, então ela foi de férias encontrar os pais ali na nossa cidade, e quando eu olhei para a Natália, eu falei, é essa aí. Eu esperei tanto tempo, né? É essa aí. E nós namoramos, noivamos, nos casamos em 8 meses, em tempo recorde. Deus nos deu também a nossa filha e hoje nós podemos dizer que nós temos um lar abençoado por Deus. Amém. Hoje eu não estou sozinho, tenho uma família para glorificar o nome do Senhor e a minha filha é italiana, né? Ela nasceu lá na Itália, com 3 meses, quase 4, veio para o Brasil, está há quase 3 meses girando o Brasil em promoção. Fomos para Pernambuco, Paraíba, São Paulo, estamos aqui no Rio de Janeiro, viajamos de avião, de ônibus, de carro, a pé, de ônibus de linha, ela está ali firme comigo, as duas, tem sido uma bênção e tem realmente me cercado de proteção, era a proteção que eu precisava, era o que faltava para o meu ministério. Amém. Graças a Deus. Pastor Fábio, eu queria que o senhor respondesse o seguinte, por que nós temos tanta paixão pelo Evangelho? Por que nós acreditamos tanto no poder do Evangelho? O que o Evangelho pode fazer nas vidas das pessoas? Tantas pessoas agora nos assistindo e que podem se perguntar, será que o Evangelho tem alguma coisa para a minha vida pessoal? O que o irmão tem a dizer sobre isso? Pastor, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na Europa eu tenho visto muitas pessoas pregando mentiras como se fossem verdades. Nós temos uma verdade. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós não podemos pregar esta mensagem, esta verdade como se fosse mentira. Eu vivo isso e eu tenho visto o poder do Evangelho transformando vidas escravizadas, transformando pessoas para a glória de Deus. Não tem como, pastor, ver milagres ao longo de tantos anos, não ser apaixonado e pregar esta mensagem com paixão e uma paixão que tem aumentado a cada dia. Então você que nos assiste, talvez com problema na tua casa, problema no teu trabalho, você que está passando por uma depressão terrível, não encontra solução para a tua vida, eu quero dizer para você que a solução para a tua vida está em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus não te manda para ninguém, ele te convida para ir até ele e pode ter certeza, ele tem o poder para transformar a tua vida e ele faz para a glória de Deus. Amém. Amém. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa de hoje, nessa entrevista muito importante com o nosso missionário Fábio Pegas. Fábio, dê um recado final então àquelas pessoas que nos assistem, por favor. Meus irmãos, se você está assistindo essa entrevista e se sente tocado em nos ajudar, você pode nos ajudar orando por nós. Lembre do pastor Fábio, de Natália, de Maria Sofia, mas quem sabe você está nos assistindo e Deus tem nos abençoado tanto e você queira nos ajudar a levar o Evangelho naquele país, terminar o templo para a glória de Deus ali na cidade de Mantova. Eu gostaria de deixar o site da nossa igreja, é www.ecc.org.
www.ccbam.com. O nosso e-mail é Fábio e Natália, tudo junto, Natália com TH, @hotmail.it. Se você quiser entrar em contato conosco, entre no site da nossa igreja, nos mande e-mail. Se você quiser nos acessar no Facebook, é Fábio e Natália, tudo junto, Natália com TH, Pisa. Com certeza nós teremos um imenso prazer em te conhecer, interagir com você e quem sabe você não é alguém que Deus queira usar para abençoar a nossa vida ali na Itália, para que nós possamos ganhar mais italianos para Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos agradecer a presença do pastor Fábio e agradecer também a sua audiência. Nós temos um convite especial para você que mora aqui no Rio de Janeiro. Pastor Paulo, qual é o convite que a Igreja do Recreio tem? Pois é, você que nos assiste e não tem uma igreja para frequentar, um lar espiritual, quero convidar você para na próxima quinta-feira, às 20 horas, ou no próximo domingo, às 10h15, 17h30 ou 19h30, comparecer à nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, na rua Helena Manella, número 101. É uma rua muito fácil de ser encontrada, na altura do 15.700, da Avenida das Américas. Você vai encontrar a nossa igreja, teremos o privilégio de receber você e toda a sua família. Pastor João, fale um pouco da igreja de Irajá também. Pois é, nós temos uma grande novidade. Nós iniciamos agora, nós mudamos os horários dos nossos cultos, porque nós iniciamos um culto a mais no domingo. Você sabe que nas quartas-feiras, às 20 horas. Agora, nos domingos, 10 da manhã, como já era, e nós temos, em vez agora de 19 horas, 18 horas e 20 horas. 10 da manhã nos domingos, 18 horas e às 20 horas, na rua Toropaço, número 47, esquina com a estrada Padre Rosê. Você será muito bem-vindo e será uma bênção tê-la conosco. E nós vamos pedir agora o pastor Fábio que ore por você, que ore por sua vida. Você pode estar vivendo agora um drama, um problema, uma situação de sua família, algo que está abatendo o seu coração, lhe trazendo angústia, tristeza, sofrimento. Nós acreditamos que há um Deus que está acima de todas as coisas e esse Deus, Ele atende às nossas orações porque nós as fazemos em nome de Jesus. E Jesus é a chave da bênção. Pastor Fábio, o senhor pode orar para nós? Com certeza. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de te servir. Amém. Pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estar falando com tantas pessoas que nos ouvem nesta hora. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja visitando cada pessoa, Amém, Senhor. Com problemas na família, com problemas, ó Deus, no trabalho, pessoas angustiadas, Senhor. Quantas pessoas tristes. Nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo esteja tocando as mentes e os corações, convencendo que só Jesus Cristo é o autor da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Senhor e Salvador da humanidade. Ó Deus, que essas vidas possam entender que elas precisam, elas carecem do Senhor e que nesta hora elas possam abrir as mentes para entender a Tua Palavra, sensibilizar os corações para que possa acolher a Tua Palavra, Deus, e que a Tua Palavra possa entrar nessas vidas Amém. E transformar essas vidas para a honra e glória Amém. Do Teu santo Amém. Nome. Nós oramos assim, ó Deus, crendo naquilo que Tu podes fazer e naquilo que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao final de mais um programa Despertar com Deus. Nós queremos convidar você para nos assistir amanhã novamente, aqui na Band Rio, 7 da manhã. Um bom dia para você e para toda a sua família. Deus te abençoe.